Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo da lição da nossa Escola Bíblica Dominical para você. E hoje eu estou aqui na sala dos jovens da nossa igreja, justamente para lembrar aos irmãos que o mês de agosto é o mês da juventude. Então vamos orar pelos nossos jovens, vamos adotar esses jovens em oração, para que possamos ajudá-los da melhor maneira possível. Eu acredito que a gente começa ajudando, orando por eles. Então, adote um jovem e ore por ele, para que ele permaneça firme nas ordenanças do nosso Deus, que eles não se desviem do caminho do Senhor. Eu estive pesquisando em algumas revistas. Eu tenho o hábito de juntar essas revistas de EBD, principalmente as mais antigas, e olhando ali para ver a possibilidade de trazer alguma lição futuramente. Aí quando o irmão Wellington confirmou que eu traria essa palavra, eu então comecei a olhar as revistas, quando achei uma revista de 2007, e essa revista ela traz, claro, diversas lições, entre elas uma que me chamou a atenção. E como nós estamos falando de EBD, e estamos falando de estudos e não de uma mensagem propriamente dita, eu queria trazer essa lição aos irmãos, que tem como autor Rogério Ferreira de Araújo, e na ocasião ele era de São Gonçalo. E o tema da lição dessa revista de 2007, ela diz o seguinte: cristãos originais ou piratas? Cristãos originais ou piratas? E ele está abordando essa questão do pirata, né? O pirata de perna de pau, né? O olho de vidro e cara de mal. E a gente lembra, né, que nos desenhos, nos filmes, que o pirata tem um gancho numa das mãos e por aí vai. E o pirata, ele é sempre uma figura do mal, né? É sempre aquele que faz o mal, aquele que persegue. Então tem diversos desenhos aí aonde aborda a situação do pirata. Mas, segundo Aurélio, o que é pirata? Veja só, pirata é uma palavra que se refere àqueles ladrões que viviam em navios clandestinos assaltando outras embarcações, mas também o roubo dos direitos autorais de uma obra por meio da produção e distribuição de inúmeros produtos de diversos meios fonográficos, audiovisuais e outros do gênero. Ou seja, essa lição, o título dela, Originais ou Piratas, ela não está se referindo propriamente dito a esses piratas do mar, esses ladrões de navios, mas sim a pirataria de uma forma geral. Quantos de nós não lembramos, por exemplo, de filmes que quando ele pegava, né, ou ficava preso no aparelho de DVD, alguns diziam: esse DVD é pirata? Você comprou ele na feira? Você comprou ele no centro do Rio? Você comprou ele na banca? Então ele é pirata. Ou seja, é um DVD falso, ele não é original, né? E aí vai outras situações, outros programas, músicas, livros. Então tudo isso ele aborda como piratas por serem cópias falsificadas ou que não são originais. Então ele faz a seguinte pergunta: você sabe o que caracteriza um crente pirateado? Ou seja, um crente pirata? Então ele diz o seguinte: é aquele que engana, não é legítimo no que faz e tem uma qualidade duvidosa. São marcas na vida de muita gente que se diz o mais fiel servo de Cristo. Vamos ver então
se essa marca de fidelidade realmente faz parte da vida desse crente, ou seja, ele é um crente original ou ele é um pirata. Vejamos, o crente pirateado, ele é um crente, segundo ele, que segue tudo e todos menos Jesus. Ou seja, deturpa principalmente o versículo de João 14,6 que diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na realidade, o crente que é um crente pirateado, ele segue outros caminhos que não é o caminho do Mestre, que não é o caminho de Cristo. Então, apesar dele estar na igreja, apesar dele dizer que é de Cristo, na realidade esse crente pirateado, esse crente falso, ele não segue a Cristo como o verdadeiro caminho. Ele é capaz de ouvir o conselho dos ímpios, é capaz de ouvir o que os outros falam, mas ele não é capaz de uma orientação pastoral, de uma orientação de um líder, justamente por quê? Porque ele é um crente pirateado, ele não é um verdadeiro crente. Está sempre em busca da moda, para não ficar alheio ou diferente da sua turma. Então, o crente pirateado, ele se preocupa mais com o que as pessoas vão dizer dele do que propriamente o comportamento que ele deve ter. E a gente lembra aí que há muitos anos atrás, os crentes eram taxados, eram encarnados, eram chamados de capa preta, ou eram chamados de Bíblia. Se você carregava a Bíblia dentro de um ônibus, as pessoas encarnavam, e olha o crentinho ali, olha o santarrão, olha não sei o que, e muitas pessoas acabavam ficando sem graça em função daquela encarnação, daquele bullying, vamos assim dizer, né? Trazendo aí uma fala mais recente. Tudo é mais importante do que dizer sim a Deus. É o que ele fala. Eu achei muito interessante isso, porque ele fala sim para tudo que o mundo oferece a ele, mas para Deus ele não fala. Então, se ele tiver que estar num outro local, numa praia, numa confraternização com os amigos da faculdade ou outra coisa assim, ele prefere estar nesses lugares do que estar na igreja, estar servindo a Deus. E muitos desses crentes pirateados, eles têm vergonha de dizerem para os seus amigos que eles são crentes, que eles são evangélicos. E eu conheço histórias de jovens que diziam, não, eu vou porque a minha avó vai, porque a minha mãe vai, e assim por diante. Mas ele nunca admitiu que realmente ele é um cristão. Então, o crente pirateado ou o crente pirata, ele tem uma forte tendência, se não se arrepender, de se afastar do caminho do Senhor. Então, um dos motivos que leva o crente a ser um crente pirata é que ele segue tudo e a todos menos a Jesus. Outra coisa que ele aborda aqui nessa lição, que o crente pirata, ele possui uma vida cristã estéril, ou seja, ele não produz frutos, ele não produz situações que venham trazer pessoas a Cristo. Ou seja, os talentos são enterrados, as pessoas não sabem que ele é evangélico, ele não ganha almas para Jesus, ele não consegue proclamar a palavra de Deus justamente porque ele não acredita, porque ele é um crente pirata, é um crente falso. Então, um dos grandes motivos que caracteriza esse crente pirata é justamente ele ter uma vida estéril, uma vida que não traz frutos, né? Frutos do Espírito, não traz vidas também para o reino de Deus. Outro aspecto que ele fala com relação ao crente pirata é que esse crente confia em si,
Ou seja, ele confia mais nele do que propriamente na palavra de Deus. Aí, quando ele está mal ou passando por dificuldade, às vezes lembra de Deus. E é uma grande verdade, né? Nós temos exemplos aí no passado, talvez hoje, e não somente em nossa igreja, mas em diversas igrejas, que quando a pessoa está passando por situações complicadas, devido à sua falta de fé, aí ela lembra que tem Deus. E ele faz uma observação aqui muito importante. Ele diz o seguinte: a vida desse crente pirata segue ao contrário do versículo de Paulo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse crente, na realidade, ele pensa assim: tudo eu posso porque eu me fortaleço. Isso é uma ironia com a palavra de Deus. Você nunca pode confiar em si e achar que você substitui Deus. E por isso que muitos caem, né? Ele diz aqui que parece ser o crente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Então, essa palavra aqui de que ele acredita em si mesmo também é uma grande verdade quando você é um crente pirata, quando você é um crente falso. O que importa mais é o que você pensa do que o que os outros pensam. O que importa mais é o que você quer do que o que os outros querem. Então você confia mais em você do que em Deus. E a tendência dessa pessoa, desse jovem, dessa mulher, desse homem é se afastarem de Deus por confiar mais em si do que na palavra. Só ama a quem pensa ou age como ele. Há uma grande tendência desse jovem se afastar de outras pessoas na igreja. Então, geralmente, existem aqueles grupinhos onde eu só vou ficar com aquelas pessoas que pensam igual a mim. Não tem problema nenhum tomar uma cervejinha de vez em quando. Não tem problema nenhum eu ir no baile de vez em quando. Não tem problema nenhum no carnaval eu me divertir um pouco. Não tem problema nenhum eu deixar de ir à igreja e ficar só em casa. Então, quando ele arruma pessoas que pensam da mesma forma, aí ele forma um grupo. E esse grupo, a tendência dele é se afastarem mais e mais ainda do próprio Deus, porque essas pessoas não se juntam às pessoas que têm um pensamento mais amadurecido, que têm um pensamento mais espiritual, que têm um pensamento mais voltado para as coisas de Deus. Então, quando você pensa dessa forma, quando você age com pessoas que pensam iguais a você, a tendência também é você sair do caminho. Anda pelo caminho da verdade que dá vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando os discípulos fizeram o questionamento que foi respondido nesse versículo, eles estavam em dúvida, já que naquela época, hoje, a coisa piorou ainda mais. Os caminhos são muitos e todos dizem que levam a Deus. O crente pirata, dentro desse contexto aqui, ele acha que tudo leva a Deus. Ele acha que o fato dele estar fora da igreja leva a Deus, o fato dele não estar na igreja não significa necessariamente que ele vai estar fora dos caminhos de Deus. Ele alega que todos os caminhos, todas as religiões, todas as seitas, toda forma de pensar e agir levam a Deus, e não é verdade. O próprio texto que nós lemos diz que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Então você não pode ir ao Pai, você não pode ir a Deus se não for através de Jesus. Então, meus irmãos, o crente pirata, ele tem todas essas características, Ele segue tudo e a todos, menos a Jesus. O crente pirata, ele possui uma vida estéril, ou seja, ele não produz frutos, ele confia em si mesmo e só tem diálogo, ou ele só se entrosa
com pessoas que pensam da mesma forma como ele. E a verdade é que em nossas igrejas nós temos pessoas assim. Temos pessoas que não são cristãs, não são verdadeiros crentes, não são crentes originais, mas são crentes piratas. E a tendência desses é saírem do caminho do Senhor. Mas quem são os crentes originais? Nós falamos dos piratas, agora tem os originais. É justamente o oposto. São aquelas pessoas que entendem que ele só segue a Cristo, são pessoas que pensam como a Bíblia diz, são pessoas que proclamam o Evangelho, são pessoas que desenvolvem os seus talentos, são pessoas que, ao invés de confiarem em si, confiam em Deus. E a pergunta é: que crente você é? Você tem sido um crente original ou um crente pirata? Analise a sua vida e veja o seu comportamento, porque o seu comportamento vai dizer se realmente você é um crente original, ou é um cristão original, ou é um crente pirata. Que Deus te abençoe nesta manhã. Guarde esta lição em seu coração, porque tenho certeza que, dependendo da sua escolha, você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Até a próxima. Que Deus te abençoe.